Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia e hoje estou trazendo o esboço de pregação sobre o poder da oração. Nós vamos aprender através da palavra de Deus o quanto a oração é poderosa e quanto ela pode impactar as nossas vidas e também de outras pessoas. O texto base que nós vamos focar hoje se encontra no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vamos nos concentrar mais na parte B do versículo, que fala sobre a oração do justo, o quanto que ela pode em seus efeitos. Então vamos à introdução. Nós vamos ver que a oração é uma das armas mais poderosas que o nosso Deus deixou para nós. Porque através da oração, nós podemos construir um relacionamento de comunhão com o Senhor e também alcançar milagres da parte de Deus. Então, se ainda a oração não é uma prioridade, uma rotina em sua vida, comece a valorizá-la, porque é um meio poderoso, um presente que o Senhor nos deu, para que possamos construir um relacionamento próximo com Ele e alcançarmos milagres da parte dEle. E o Tiago nos ensina que a oração do justo ela tem um impacto ainda maior, porque ela move o coração de Deus e ela vai gerar transformações reais, transformações profundas. Então nós vamos aprender hoje o que torna a oração eficaz e o que significa ser um justo diante de Deus. Hoje nós vamos aprender como a oração de um justo pode transformar vidas, circunstâncias e até mesmo nações. Nós temos exemplos claros na Bíblia que a oração de muitos justos transformaram situações, mudaram decretos, trouxeram curas, libertações e decisões que impactaram gerações. Então vamos à primeira lição. Por que a oração do justo é eficaz? Aqui nós vamos aprender que a oração do justo é eficaz, porque, primeiramente, ela vem de um coração alinhado com Deus. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, que é justo diante de Deus, ele vai sempre procurar fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz, quando orares, ali nós vemos a oração do Pai Nosso, e esse trecho diz que venha o teu reino. Então, a oração do justo é eficaz, porque ele sempre procura fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Seja feita a tua vontade. Ele não procura os seus próprios interesses à frente do interesse do Senhor, mas ele procura primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, a vontade de Deus assim na terra como no céu. Porque um coração alinhado com Deus é aquele que procura buscar fazer a sua vontade. Em 1 João 5,14 diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então o justo ele é dependente do Senhor. E a aplicação prática dessa primeira lição é que a nossa oração deve estar em sintonia com a vontade de Deus, pois ele sabe o que é melhor para nós. Então, que você seja dependente da vontade do Senhor. Primeiro diga, Senhor, que seja feito a tua vontade. Primeiro a tua vontade e depois a minha. Tenha um coração alinhado com Deus, que assim você vai ter respostas do Senhor na sua vida. E por que a oração de um justo tem poder diante de Deus? Que a oração que o justo faz pode muito em seus efeitos. Porque o justo ele sempre busca uma vida de santidade em comunhão com Deus. Assim, para que a nossa oração tenha poder, nós precisamos viver buscando a santidade, buscando ter um relacionamento com o Senhor. Em Isaías 59:2, diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado ele tem o poder de fazer separação entre o homem e Deus. Perceba que no livro de Isaías fala que os pecados encobrem o rosto de Deus, para que ele não nos ouça. Então, para que você tenha uma vida que as suas orações sejam ouvidas,
Você precisa, eu e você precisamos ter santidade e comunhão com Deus, porque o pecado pode fazer separação entre nós e Deus. Nós vamos aprender que Daniel, ele é um exemplo prático disso. Ele é um exemplo de um justo. Daniel vivia uma vida em que se apartava da aparência do mal. Em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz que ele se assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então Daniel, sendo um justo diante de Deus, ele decidiu não se contaminar, mas ele queria guardar a sua fé. Ele preservou a sua fé na Babilônia. Então o justo, ele busca uma vida santa. E por isso as suas orações são poderosas, por isso as suas orações são ouvidas. Daniel, no capítulo 6, versículo 10 e 22, diz que ele orava 3 vezes ao dia. E nós vemos ali que quando os inimigos armaram uma cilada para Daniel, para que ele morresse naquela cova dos leões, o próprio Deus o livrou. Porque Daniel, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, ele tinha um coração alinhado com a vontade do Senhor, e Daniel, ele se apartava da aparência do mal. Desde o início que ele foi para a Babilônia, ele decidiu não se desviar dos caminhos do Senhor. E assim o Senhor o livrou da cova dos leões. Então a aplicação prática é que nós precisamos examinar as nossas vidas, confessar os nossos pecados, para que a nossa oração seja eficaz. Nós erramos todos os dias, nós somos falhos, mas nós precisamos buscar uma vida cada vez mais em santidade diante de Deus. Um coração quebrantado diante de Deus, capaz de reconhecer os erros, capaz de decidir não se contaminar com as coisas que desagradam ao Senhor. E a terceira lição é que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos porque ela é uma oração perseverante. O justo, ele não desiste de orar. Mesmo diante das dificuldades, ele persevera em oração diante de Deus. Nós lemos ali, aprendemos com Ana em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10, que mesmo com a amargura de alma, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós aprendemos com Ana que ela vivia em um contexto de provocação diante de Penina, um contexto de tristeza por não gerar filhos. Penina ainda irritava, provocava e ela chorava. Só que nós vemos também com a história de Ana que ela não desistiu de clamar ao Senhor. Mesmo com a amargura de alma, ela não desiste de colocar no altar de Deus as suas petições. E também nós aprendemos com a viúva, na parábola do juiz iníquo. Um juiz que não temia nem a homem, nem a Deus. Só que com a insistência daquela viúva, ele atendeu aquele pedido daquela mulher. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, que ele é um pai bondoso, que ele é um pai justo, ele também irá atender as nossas orações. Só que nós precisamos perseverar diante de Deus. E a aplicação prática disso é que nós não podemos desistir de orar. Deus honra sempre aqueles que perseveram. Tanto como a viúva, tanto como Ana e tantos outros exemplos da Bíblia, nós aprendemos que a perseverança na oração alcança milagres da parte de Deus. E a quarta lição que nós aprendemos porque a oração do justo é eficaz é porque ela é feita com fé. A fé é o fundamento da oração eficaz. Porque em Hebreus 11, no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então creia em Deus, creia no poder do Senhor. Sempre tenha fé quando você estiver orando diante de Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós vemos ali na Bíblia que Elias, o profeta Elias, orou para não chover e ficou 3 anos sem chover. Depois ele começa a orar para chover e Deus atendeu a sua oração, porque a oração de Elias ela foi feita com fé. Perceba que quando ele ora para que chova novamente, ele fala para que o servo dele olhe se tinha algum sinal de chuva, e na 7ª vez, ele orando e falando para o servo ir ver, o servo vê uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E ali Elias crê que era o sinal da chuva diante de Deus. E realmente, depois daquele sinal, daquela nuvem pequena,
o Senhor mandou a chuva que tanto necessitava. Então o justo ele ora com fé. Elias orou com fé para não chover e não choveu. E depois ele orou para chover e choveu, porque ele tinha fé que o Senhor é poderoso para responder às suas orações. Então a aplicação dessa lição é que o justo ora com fé, confiando que Deus é poderoso para responder, mesmo quando tudo parece contrário. Aquela pequena nuvem do tamanho de uma mão do homem não parecia um sinal de chuva, mas ali ele creu que era o sinal que o Senhor tinha dado a ele. Então continue confiando em Deus. Mesmo que tudo pareça contrário, o Senhor é poderoso para reverter todas as situações. E a conclusão, então a oração do justo ela é eficaz porque primeiramente ela é feita com fé, ela é alinhada com a vontade de Deus, ela é perseverante e o justo sempre busca uma vida de justiça diante de Deus, uma vida de santidade diante de Deus. Então, se nós queremos ver o poder de Deus gerado em nossas vidas, precisamos viver uma vida de justiça e intimidade com o Senhor. Como está a sua vida de oração? Você tem orado com fé e perseverança? Hoje é dia de renovar seu compromisso com Deus e com a oração. Então, não se esqueça desse presente que o Senhor nos deixou, que é a oração. E quando nós buscamos o nosso Deus com um coração puro, com fé, perseverando, o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Esse foi mais um pequeno esboço de hoje. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Fique por dentro aqui de todo o conteúdo postado para edificar a sua vida espiritual. Fique com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.